Galera, hoje a gente tem que trocar uma ideia, assim, né? O noticiário tá um pouco arrefecido, um pouco tranquilo demais. Obviamente, amanhã eu vou pintar por aqui para falar sobre certamente o que vai sair com relação à escalação. Eu sempre faço um comentário aqui, um pré-jogo, com aquilo que a gente imagina que vai acontecer a partir das escalações que são divulgadas pelos setoristas do clube. Mas hoje, particularmente, eu quero conversar com vocês sobre uma outra questão que eu vejo muito nos comentários aqui e que faz parte da minha linha editorial na cobertura diária de Santos Futebol Clube neste canal específico, tá? Eu quero esclarecer, eu sei que para algumas pessoas isso não vai ser esclarecido, algumas pessoas vão bater no pé, não vão entender, mas eu sei também que tem algumas outras pessoas que podem mudar de ideia a partir do que eu vou falar. Então a gente tem muito o que conversar, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de novamente, né, comentar com vocês que este canal, não sei, você deve estar sabendo já, a não ser que você seja novo aqui, se tornou recentemente patrocinado pela Brixtar. Eu me tornei embaixador da marca, da nova marca de pneus que está chegando aqui no Brasil, né? E eles pretendem liderar o mercado aqui no Brasil em alta durabilidade, segurança, inovação. Eu já falei sobre os diferenciais da marca, que eles estão muito focados em desempenho, na segurança, tecnologia, além do fato de que eles serão fabricados aí pela maior indústria de fabricação de pneus da China, uma das 10 maiores do mundo, a ZC Rubber, né? Mas hoje eu vou falar sobre um pouco da visão aqui da Brixtar no mercado, que é justamente, gente, se tornar a marca mais confiável quando o assunto se trata de alto desempenho, tá? Então, assim, performance aqui é a palavra-chave, principalmente quando a gente visa a longevidade desses pneus. Então, o que eu vou te convidar é que a conhecer um pouco mais a Brixtar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site da Brixtar, o Instagram da Brixtar. E eu não posso deixar de mencionar que a Brixtar também está proporcionando um momento interessante para vocês, que é quem se tornar seguidor da Brixtar no Instagram, cujo link está aqui na minha descrição, e ao mesmo tempo for membro aqui do canal em qualquer categoria, bronze, prata ou ouro, na última live de jogo do mês, eu acho que essa live vai ser no dia 31, pelo que eu vi a data, alguma coisa assim, mas sempre na última live do mês eu vou sortear aqui, obviamente, ao vivo, 2 camisas para seguidores da Brixtar / membros aqui do canal. Então você pode escolher o seu tamanho, se é uma camisa branca, uma camisa listrada do Santos ou uma camisa azul, camisa do ano mesmo, do Santos Futebol Clube, vai chegar na sua casa se você for membro aqui do canal e seguir a marca da Brixtar. E eu convido demais você a seguir o site lá para conhecer um pouco mais da marca, e ao longo dos vídeos eu vou falando um pouco mais dessa nova marca que está chegando aqui no Brasil para ficar. Fechado? Bom, agora vamos conversar, porque um dos comentários que eu ouço, eu costumo produzir conteúdo, sempre me acostumei desde que eu trabalho com internet, já faz um bom tempo, já faz algum tempo que eu trabalho com isso. Tem o Futeboteco aí, a gente começou a produzir conteúdo para lá regularmente em 2018, então vem antes da pandemia. Trabalhar só com isso, só com internet, sem ter um outro emprego, eu faço desde 2020, começo de 2020. Então já são 5 anos e meio, pouco mais do que isso, fazendo isso. E assim, eu tive diferentes comportamentos com relação aos comentários a respeito do meu trabalho. Já foi, em alguns momentos, já foi algo que mexeu muito comigo, com a minha autoestima, com o meu senso de capacidade própria, enfim, saber se eu era uma pessoa capaz de fazer aquilo, de produzir um determinado conteúdo com qualidade, porque às vezes, seja quando você comete erros, ou seja quando você acaba colocando uma posição, uma opinião que a maioria discorda, que você é alvejado. Eu já passei por isso várias vezes no meu trabalho. Mas sempre fui muito firme com aquilo que eu pensava, mas também sem ser intolerante e sem ser achando que eu nunca vou mudar de ideia. Pelo contrário, neste canal mesmo, que é um canal curto, de curta duração, deve ter o quê? Uns 3 meses, eu já mudei de ideia várias vezes a respeito de um determinado assunto. Porque também é um canal que envolve paixão. Quando a gente resolve falar do time que a gente ama, do time que a gente torce, por mais que a gente tente ser frio e calculista, e faz parte do meu trabalho tentar ser o máximo,
às vezes a emoção fala mais alto. É por isso também que nesse novo momento do jornalismo cada vez mais segmentado, as pessoas indo escutar aqueles caras que torcem para o nosso time, etc., é porque elas sabem também que vai ter um pouco de emoção ali, não vai ser uma coisa totalmente fria. A gente sabe o que o torcedor está sentindo porque a gente também sente. Então o torcedor às vezes busca um cara que tenha o sentimento com ele para ouvir. Não significa que a minha opinião vai ser melhor do que um São Paulino, um corintiano, um palmeirense sobre o Santos. Não significa. Mas o cara consegue se conectar mais, porque ele sabe que emocionalmente a gente está no mesmo barco. É aquela coisa que todo mundo já passou no estádio de você abraçar uma pessoa num gol que você nunca viu na sua vida, em prol de um clube. E você não sabe se aquela pessoa é uma pessoa legal, se não trata bem os pais, se trata bem a esposa, ou o marido, ou se pensa A, B, C ou D politicamente a favor ou contra as coisas que você imagina. Não, cara, todo mundo é meio que uma comunidade, tá todo mundo ali em prol do time vencer, né? E esse ambiente de estádio é uma coisa que eu sempre gostei muito desde criança, desde pequeno. Então, assim, aqui nesse canal eu sempre tentei formar um senso de comunidade, mas a partir de uma visão que é um pouco mais complexa do ponto de vista de linha editorial. O que é a linha editorial, né? É aquilo que a gente escolhe ser, os pontos que a gente escolhe atacar. Quais são os temas que a gente resolve falar, né? Quando surge um vídeo aqui, determinado tema, foi eu que escolhi. Eu poderia falar sobre qualquer outra coisa, mas estou falando sobre isso hoje. Então, o tema do vídeo hoje faz parte da minha linha editorial, que é também de vez em quando conversar com vocês sobre assuntos aleatórios que envolvem o Santos, mas também que envolvem o meu trabalho e a percepção que eventualmente vocês possam ter a respeito desse meu trabalho. De novo, sabendo que uns vão entender e sempre vai ter alguns que vão detonar, xingar, não sei o que. Tá tudo certo também. Esse tipo de coisa, de novo, depois de mais de 5 anos trabalhando com internet, graças a Deus, não me atinge mais. Agora, quando a gente vê repetidas vezes um determinado comentário, e isso desde o início do canal, etc., eu acho que chega uma hora que vale, ainda que não seja, são comentários que não estão longe de ser maioria. Mas eu acho que como eles são frequentes, acho importante a gente pontuar. Porque eu sei que algumas pessoas não costumam entender. Até porque também tem pessoas mais velhas aqui no canal. Meu público aqui é um público mais velho. Mais velho eu quero dizer que não é um público de molecadinha, é um público acima de 25 anos, né? A faixa etária ali, a primeira que eu tenho mais pública é dos 25 aos 35 e dos 35 aos 45. E, gente, assim, tá mudando a maneira da gente se comunicar, né? Era impensável quando eu comecei a trabalhar no YouTube, que eu tivesse um canal totalmente segmentado, embora alguns já existissem. Mas o meu ponto é que eu sempre olhei a cobertura de Santos, desde que eu passei a acompanhar o time com mais afinco ali nos anos 90, e eu fui entender isso depois, fazendo jornalismo e tal, eu sempre achei uma cobertura café com leite. Seja na mídia de São Paulo, que sempre olhou com muito distanciamento, e sempre deu muito pouco tempo para o Santos nos programas, e eu sempre morei, vivi, nasci, criado em São Paulo, então eu nunca tive muito próximo de mim os programas de Santos, aqueles debates de Santos e tudo mais. Sempre foi muito aqui a mídia paulista. Então eu sempre achei a cobertura de Santos na grande mídia uma coisa com zero profundidade, muito rasa. Mas quando eu passei, aí a gente começou os canais que falavam só de Santos começaram a pipocar na internet com o advento do YouTube. E não é só com o advento do YouTube, porque o jornalismo no YouTube, seja ele esportivo ou de qualquer área, ele surge muito depois que o YouTube aparece, né? Eu me lembro que quando eu começo a falar de futebol no YouTube, eram poucos canais que sequer falavam, porque se tinha a impressão que o YouTube seria uma plataforma para stand-up, para vlogs, ou para comentários sobre a vida, tipo Felipe Neto, PC Siqueira, essas coisas que existiam na época. E aí eu me lembro que eu vi o canal Omelete fazer jornalismo, e fazer um jornalismo leve, falando sobre cultura pop, falando sobre quadrinhos, falando sobre assuntos que não exigem a maior seriedade do mundo, mas ao mesmo tempo eles falavam com propriedade, como se aquilo fosse a coisa mais séria do mundo.
Falei, cara, tem um público grande para isso. Ali pintou na minha cabeça o fato de ter e montar o Futeboteco, que é o projeto da minha vida, é o meu orgulho. E eu sou muito feliz de trabalhar com os meus sócios no Futeboteco, enfim. Também é lá no Futeboteco que surge a ideia de eu fazer vídeos a respeito do Santos, né? Eu começo a fazer vídeos a respeito do Santos depois do rebaixamento. No dia do rebaixamento eu gravo um vídeo que estoura e aí eu comecei a fazer vários e a audiência começou a abraçar. Eu falei, cara, não seria interessante então eu ter um canal, já que eu tenho coisas a acrescentar, coisas que eu acho que eu posso colaborar, mas diferente da linha editorial da grande maioria. Eu sempre achei a mídia, e aí importante dizer, no dia que eu mencionei aqui que o Mano Brown afirmou lá que me conhece, enfim, ou já ouviu alguns vídeos, não sei, mas quando ele responde o Juca Kfouri no podcast Mano a Mano da semana passada, que eles falam, pô, você conhece o Rodolfo do Futeboteco? Eles estavam justamente falando sobre o estilo de linha editorial da mídia santista / Corinthians, né? O Mano Brown fala, hoje estão surgindo alguns jornalistas mais jovens que estão botando o dedo na ferida e sendo militantes. É como ele classifica, tá? E a mídia corintiana sempre teve isso, por isso que o Corinthians nunca mergulhou em grandes crises por muito tempo, porque ele sempre teve essa mídia mais combativa. É a visão do Mano Brown. Eu nem sei, porque, assim, como santista, eu nunca acompanhei tão de perto esses caras que fazem o trabalho mais combativo corintiano para poder dizer se ele tem razão ou não. Sempre acompanhou o Corinthians na grande mídia como um todo e sempre teve mais espaço porque tem mais torcida e é natural. Mas, segundo ele criou essa conclusão e aí o Juca pergunta, tá, você conhece o Rodolfo do Futeboteco? Ele falou, esse cara é polêmico, só não pode ser tão radical. O que é muito louco, né? O Mano Brown falando que a gente não pode ser radical, porque o Mano Brown, eu acho que ele é no melhor sentido da palavra, ele é um artista radical. E não seria tão grandioso se assim não fosse. É uma grande inspiração para mim de vida, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Ele acertou ali na avaliação. Porque a minha ideia, vendo como se comporta a mídia como um todo, sempre, e não só na hora que eu escolhi falar sobre o Santos, mas na hora que eu escolhi trabalhar com a internet, na hora que eu escolho fazer sobre qualquer coisa. Se tem uma coisa que me dá asco, é ser mais do mesmo. Você pode não concordar comigo sobre um determinado assunto. Você pode achar que eu estou falando uma groselha enorme. E eu já falei várias. E vou falar outras. Porque às vezes a gente erra, às vezes a gente tem percepções ruins. Às vezes, né? Às vezes, em vários sentidos. Sobre uma pessoa, sobre uma tática, sobre um trabalho, sobre uma gestão. A gente pode se equivocar. Né? Mas... E eu sempre fui muito tranquilo nesse sentido de voltar atrás em determinadas posições minhas. Nunca tive vaidade com relação a isso. Mas eu não posso ter a sensação, quando eu desligo um vídeo aqui, que eu estou fazendo igual a todo mundo. Eu preciso fazer de um jeito ou olhar por um lado que eu não vi ninguém olhar. Faz parte daquilo que eu sou, como pessoa. Faz parte daquilo que eu sou como pessoa. E a minha linha editorial aqui nesse canal, eu não digo que é ser um militante, como foi classificado aí pelo Brown, mas é ser oposição. E oposição não ao Marcelo Teixeira. Oposição a quem quer que esteja naquela cadeira. Veja bem, outro dia... Eu falei isso no Futeboteco e não custa repetir, porque nem todo mundo tá lá. Eu sei que eu tenho uma audiência exclusiva aqui do canal, né? Outro dia eu fiz um vídeo que eu nem me lembro qual, criticando duramente a gestão do Marcelo Teixeira. E um candidato, na última eleição, da oposição, que perdeu as eleições, me mandou uma mensagem no WhatsApp, dizendo... Porra, adorei o que você falou no vídeo, tá certo, é isso mesmo, esses abutres, algo nessa linha. E eu falei, olha, obrigado pelo elogio e tal, mas saiba que se um dia o senhor chegar lá e fizer merda igual, vai apanhar também do mesmo jeito.
E não mandei risadinha nem nada. Ele kkkkkk, mandou um monte de kkk e a conversa acabou aí. Porque no final do dia, se a gente ficar só aplaudindo o que essa galera tá fazendo, onde a gente vai chegar? Vou dar um exemplo. Essa semana teve boas notícias da gestão. Quer saber uma boa notícia? Pra mim, né? O Santos renovou o contrato com o Matheus Xavier. Renovou o contrato com o zagueiro João Ananias até 2030. Cara, assim, porra, eu vou vir aqui batendo palma pro Marcelo Teixeira por renovar com os meninos da base. Mas no Corinthians os caras estão perdendo o craque da base pro Bahia. A má gestão corintiana e a má gestão, inclusive, santista, que o Santos andou perdendo jogadores aí nos últimos tempos. Caio Jorge, Yuri Alberto, por conta de contratos mal amarrados, não pode fazer com que o básico do básico seja um motivo de puta elogio. Irmão, o cara decidiu ser presidente do Santos. O cara tem que fazer o mínimo. E o mínimo é não perder jogador da base talentoso a preço de banana. Eu chego aqui bater palma pra isso, eu não consigo. Desculpa. Não fez mais do que a obrigação. Não significa que a gente não pode comemorar, não significa, comemorar sim. Significa que a gente não pode comentar e dizer, olha, foi um acerto. Mas fazer vídeo batendo palma, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. A não ser que uma determinada gestão, a do Marcelo, qualquer outra que seja, faça um golaço, uma coisa que ninguém está esperando, que seja ótima, não só para o momento, mas para o futuro do clube. A situação do Neymar, e eu acho que tem muito desses comentários, tem um pouco a ver com as minhas críticas com relação à questão do Neymar, é por você olhar, né, uma narrativa de que, porra, não era aquilo que a gente estava esperando, né, em termos contratuais. E não só é muito além de qualquer coisa imaginável, mas aquilo vai comprometer o futuro do Santos. Nitidamente, já está comprometendo. É você só olhar o primeiro balancete do primeiro trimestre. Quem que fala de balancete por aí? Tem uns que falam. O Sormani falou outro dia no canal dele, etc. Lá na QTV, o VH. Mas não é a maioria. Não é a maioria. Então, gente, assim, o meu ponto é, eu preciso ser oposição de quem quer que lá esteja. Isso não significa que eu seja mais ou menos santista que ninguém, porque muitos comentários que eu ouço você não é santista, você só fala mal do Santos e tal. Irmão, se você quer ouvir falar bem do Santos todo dia, eu sugiro pra você a Santos TV. Lá não tem pós-jogo, não tem bastidores quando o Santos perde, quando o Santos empata. Não tem nada. Não tem absolutamente nada. Lá você vai ver um momento do treino. Não tem jogador pisando na bola, não tem jogador dando passe errado. Todo mundo é craque. É o Rincon fazendo golaço de rosca, sendo aplaudido por todo mundo. Mil maravilhas. No meu canal, não. Aqui é oposição. Aqui a gente vai fazer oposição a quem quer que lá esteja na diretoria. A gente vai, claro, o que não nos anula de comemorar juntos uma vitória. Não nos anula de ficar feliz pra caralho e xingar pra caralho de emoção quando o Santos vencer. O que não nos anula de, por exemplo, poder fazer elogios, tecer elogios, mudar de ideia. Só que vocês precisam entender que a minha linha editorial é de oposição. E por que eu acho que eu tenho que fazer isso? Primeiro, porque eu acho que isso é pouco feito no universo do Santos Futebol Clube. Eu acho que precisa, acho que é fundamental, né? Segundo, que a gente tem uma obrigação de brigar por esse clube. De brigar por esse clube. Hoje, e todo mundo fala isso, né? As mídias sociais não são como eram no primeiro mandato do Marcelo. Que ele fazia as coisas e ninguém prestava atenção. Não, o mundo mudou. E eu sou parte desse novo mundo. Eu era um adolescente na primeira gestão do Marcelo, até 2009, um jovem adulto, 2009 ali. Era um jovem adulto. Hoje eu tenho 37 anos de idade, vou fazer agora, em setembro. Hoje eu pago as minhas próprias contas, moro sozinho, tenho minha responsabilidade, sou um cidadão totalmente emancipado que não dependo de ninguém. O meu olhar sobre o mundo, sobre o Santos, sobre as gestões, mudou.
E assim, e quando eu resolvo colocar o meu nome no meu canal aqui, é para emprestar um pouco desse meu olhar a vocês. O que não significa que vocês não possam discordar. Porque não tem como, nem Jesus Cristo agradou a todos. Não serei eu. Isso eu tô superado. O meu ponto é, quando tenta se descredibilizar, esse cara não é santista nunca, só fala mal, só critica, etc. De novo, cara, pensa num universo que todo mundo só elogiasse a gestão. Para onde você acha que essa gestão, o que você acha que essa gestão, ou qualquer gestão faria com o Santos? Se não tivesse críticas e só tivesse elogios. Ah, mas Rodolfo, você pesa a mão demais nas críticas, poderia elogiar um pouco mais. Mas é porque no outro lugar, no outro lado, tem gente pesando demais a mão no elogio. Tem gente que tem canal aqui sobre o Santos que trabalha para gestão, trabalha na TV do presidente. Então eu me sinto ainda mais na missão de ser esse cara chato. E eu reconheço que eu sou. Sou chato pra caralho. E eu sei que tem gente que gosta de mim justamente por causa disso. Tem gente que me odeia justamente por causa disso. Mas isso, irmão, não vai mudar. Então assim, esse vídeo mais do que fazer você repensar, é fazer você entender de uma vez a linha editorial. Porque, de novo, eu sou muito grato a todas as pessoas que estão aqui. Eu acabei de falar sobre a Brickster, recomendar a Brickster. E eu só recomendei a Brickster, ou só recomendei a Insider aqui, ou só já recomendei a Inchman, todos os patrocinadores que eu anunciei na minha vida, porque tem vocês. Se eu estivesse falando sozinho aqui, ou para 5 pessoas, não existia isso. Não existia monetização no YouTube, não existia nada. Eu preciso do meu público. Só que assim, na minha cabeça, a primeira pessoa que eu preciso agradar sou eu mesmo. Se eu ficar pensando, nossa, se eu vou ter que falar isso, nossa, eu vou ter que dar uma elogiada hoje, porque os caras vão pegar no meu pé. Putz, nossa, eu já falo 3 vídeos falando mal, mas agora o 4º eu vou ter que dar uma tranquilização. Eu não consigo trabalhar assim. Se fizerem merda no 4º, e no 5º e no 6º dia e eu tiver que falar, eu vou falar pra caralho. Porque o meu compromisso em primeiro lugar é com o meu sono. Eu tenho outro projeto que é muito importante, é meu projeto número 1, que graças a Deus me deu a possibilidade de me sustentar, que é o Futeboteco. Meu canal não coloco em algo abaixo. Ah, não, isso é menor. Não, ele é muito importante. Você que tá aqui, você é muito importante para mim. Se você se tornou membro, independentemente da categoria, gosta do que eu falo, ou me ouve, sendo voltando de casa para casa do trabalho no metrô, seja indo trabalhar, seja treinando, seja... Cara, eu só posso te agradecer. Mas no final do dia eu não posso ser refém das mais diversas opiniões. Eu preciso dizer o que eu penso. E é por isso que o canal leva o meu nome. Claro, você tem todo o direito de achar que eu não sou santista, de achar que eu tô jogando contra. Mas se você acha que quem critica faz isso só por criticar, só por ser oposição, eu acho que você tá um pouco atrapalhado no ponto de vista das ideias. Esse vídeo é um pouco para você, para tentar te mostrar. Então, é um vídeo de esclarecimento, de desabafo, que por conta de assim, de novo, não são tão longe de ser maioria, mas comentários consistentes a esse respeito. Eu não preciso provar nada para ninguém o quanto eu amo o Santos, o quanto o Santos já me fez chorar, o quanto o Santos, o quanto 15 de dezembro de 2002 foi o dia mais importante da minha vida. O quanto a minha relação com meu pai foi construída a partir da paixão nossa pelo Santos. Então assim, você acha que eu não sou? Eu acho que, meu irmão, isso eu caguei. O ponto é, eu preciso falar sobre o meu trabalho, sobre a minha linha editorial e as feridas que eu quero tocar. E você, se quiser ser inscrito, se quiser se inscrever hoje, ou se quiser se desinscrever, sabendo agora do que se trata a minha linha editorial, você é absolutamente livre. Espero olhar depois o resultado final, porque o YouTube mostra, né, nos analytics que eu trouxe mais inscritos do que eu perdi. Mas se no final das contas eu perdi inscritos, eu vou estar satisfeito, porque quem ficou vai entender um pouco mais daquilo que eu quero trazer. Tá? Então, era isso que eu queria passar. E falando sobre essa relação com meu pai, eu e meu pai estaremos nesse domingo, no Camarote, Galera Tricolor, lá no Morumbi, para acompanhar Santos e Vasco, 4 da tarde. O pessoal do Camarote, Galera Tricolor, foi super legal comigo, me mandou mensagem via Instagram, me convidou para fazer parte lá do camarote. É um camarote que vai abrir 4 horas antes,
vai ter comes e bebes, uma coisa chique. Eu nunca fui num camarote assim na minha vida, nunca assisti um camarote de estádio nenhum. Vai ser a minha primeira oportunidade. Eu vou até passar uns recados que eles passaram aqui, porque tem venda aberta para esse camarote. Então, se você quiser, eu vou deixar inclusive o link na descrição aqui para vocês. É um link de WhatsApp que vocês clicam e encaminham para a página deles para negociar. E tem um cupomzinho aqui que vai ter desconto. Quer ver? Primeiro você pode falar que veio por conta do meu canal, você já vai ter esse desconto. Mas tem um cupomzinho aqui que eu quero passar para vocês. Cadê o rapaz? Aqui, ó. O cupom é Rodolfo10. Hashtag Rodolfo10. Se você falar com ele que você veio pelo meu canal, pelo meu cupom, você vai ter um desconto lá. Então, eu recomendo demais. Eu sou até no meu Instagram também um story dessa página que você pode acessar via seu Instagram. Então, qualquer coisa, você está vendo aqui meu arroba, me segue aí, @Rodox_Gomes. Tem um story lá que eles divulgaram que eu sou um dos convidados para o camarote. E então, assim, se você quiser ver jogo comigo no domingo, comemorar os gols do Santos, que certamente o Santos vai ganhar esse jogo, se Deus quiser, vamos torcer. E, enfim, se quiser participar lá, entre em contato com o pessoal no link aqui abaixo, tá bom? Garanta sua participação que vai ser muito, muito, muito legal. Enfim, é isso. Convite feito, desabafo feito. Só posso agradecer a todo mundo que está aqui. Se você chegou até aqui, puder deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, se tornar membro, enfim, comentar, criticar, elogiar. Muito bem recebido, tá bom? Grande abraço, até a próxima, a gente vai se falando. Tamo junto.